A busca pelo controle das emoções é uma jornada que todos nós enfrentamos em nossas vidas. As emoções podem ser tempestuosas, poderosas e, por vezes, desafiadoras de gerir. Nesse contexto, as lições de Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, revelam-se como uma fonte valiosa de sabedoria. Seus ensinamentos atemporais oferecem insights sobre como dominar nossas emoções, viver com serenidade e encontrar equilíbrio emocional em meio às turbulências da vida. Neste vídeo, exploraremos essas lições, mergulhando no entendimento de Marco Aurélio sobre o autocontrole, a atenção plena, a compreensão da transitoriedade e a aceitação do que não pode ser controlado. Autoconhecimento, em termos simples, significa entender a nós mesmos, nossas emoções, fraquezas e forças. Marco Aurélio argumentava que, antes de tentar dominar as emoções, precisamos compreender de onde elas vêm e como funcionam dentro de nós. Essa compreensão é o alicerce sobre o qual construímos o controle emocional. Ao conhecer nossas emoções, podemos identificar padrões de pensamento e comportamento que levam a reações emocionais. Por exemplo, se sabemos que somos facilmente irritados por críticas, podemos trabalhar para mudar nossa perspectiva e reagir de maneira mais equilibrada. O autoconhecimento também nos ajuda a reconhecer nossos pontos fracos e forças. Compreender nossos pontos fracos nos permite desenvolver estratégias para lidar com eles. Por exemplo, se sabemos que somos propensos à ansiedade, podemos aprender técnicas de relaxamento para lidar com situações estressantes. Ao reconhecer nossas forças, podemos usá-las a nosso favor, aumentando nossa autoconfiança e autocontrole. Marco Aurélio nos lembra de que o autoconhecimento não é um destino final, mas sim uma jornada contínua. Devemos constantemente examinar nossas emoções e comportamentos, questionar nossas reações e buscar um entendimento mais profundo de nós mesmos. Além disso, o autoconhecimento nos ajuda a evitar julgamentos precipitados e preconceitos. Quando entendemos nossas próprias emoções, somos mais capazes de empatizar com as emoções dos outros e entender suas perspectivas. Isso promove relacionamentos mais saudáveis e nos ajuda a evitar conflitos desnecessários. A primeira parte dessa lição é a importância de tomar decisões com base na razão. Em vez de agir impulsivamente sob a influência de emoções fortes, Marco Aurélio nos lembra que a razão é uma bússola confiável para orientar nossas escolhas. Quando confrontados com decisões difíceis ou desafios emocionais, é fundamental fazer uma pausa e considerar racionalmente as opções disponíveis. Isso não significa ignorar nossas emoções. Pelo contrário, significa reconhecê-las e compreendê-las, mas não permitir que elas controlem nossas ações. A razão nos permite avaliar as consequências a longo prazo de nossas ações, em vez de ceder a gratificações imediatas. É um lembrete de que, mesmo em meio à tempestade das emoções, podemos manter o leme da razão. A segunda parte da lição de Marco Aurélio é agir com base na virtude. Ele enfatiza que nossas ações devem ser guiadas por princípios éticos e morais, não por desejos momentâneos. A virtude, para os estoicos, inclui qualidades como coragem, justiça, sabedoria e autocontrole. Agir de forma virtuosa significa fazer o que é certo, mesmo que seja difícil, e manter a integridade de nossos princípios. Quando combinamos a razão com a virtude, tomamos decisões que são não apenas lógicas, mas também éticas. Isso nos ajuda a evitar arrependimentos futuros, pois sabemos que nossas ações estão alinhadas com nossos valores mais profundos. Ao seguir esse conselho, podemos evitar impulsos prejudiciais, como a raiva descontrolada, gastos excessivos por impulso ou a tomada de decisões precipitadas. Em vez disso, adotamos uma abordagem mais ponderada e consciente da vida, escolhendo ações que são consistentes com nossos princípios e objetivos a longo prazo. A atenção plena, em termos simples, é a prática de estar plenamente presente no momento, observando nossos pensamentos, emoções e sensações corporais sem julgamento. É como se nos tornássemos observadores neutros de nossas próprias experiências, permitindo que elas fluam e se dissipem.
em vez de reagirmos automaticamente a elas. Quando aplicada às nossas emoções, a atenção plena nos permite dar um passo atrás e observá-las com curiosidade. Em vez de sermos arrastados por uma onda de raiva, por exemplo, podemos pausar e examinar o que está desencadeando essa emoção. Isso nos permite entender as raízes de nossas emoções e como elas afetam nossos pensamentos e ações. A prática da atenção plena nos ajuda a criar um espaço entre nossas emoções e nossas respostas a elas. Esse espaço nos dá a liberdade de escolher como reagiremos. Em vez de agir impulsivamente, podemos optar por responder de maneira mais equilibrada e construtiva. Essa abordagem também nos permite reconhecer que nossas emoções são transitórias. Elas vêm e vão como nuvens no céu, e não somos definidos por elas. Com a atenção plena, aprendemos a não nos apegarmos excessivamente às nossas emoções, nem a resistir a elas. Aceitamos que as emoções fazem parte da experiência humana e as tratamos com compaixão. A prática da atenção plena não é algo que acontece da noite para o dia. Requer tempo e esforço. Mas, como Marco Aurélio nos lembra, é uma ferramenta poderosa para dominar nossas emoções. Ela nos ajuda a desenvolver a autorreflexão, a autoconsciência e o autocontrole emocional. A compreensão da transitoriedade é a noção de que as emoções, mesmo as mais intensas, não duram para sempre. Muitas vezes, quando estamos imersos em uma emoção poderosa, ela parece dominar nossa mente e nossa vida. No entanto, Marco Aurélio nos ensina que, com o tempo, as emoções se dissipam. Imagine a raiva, por exemplo. Quando estamos com raiva, é fácil sentir como se essa emoção fosse eterna, como se fosse consumir nossos pensamentos e ações. No entanto, se observarmos essa raiva com a perspectiva da transitoriedade, lembraremos que, eventualmente, ela diminuirá. Com o tempo, sua intensidade diminuirá, até que desapareça completamente. Essa compreensão da transitoriedade nos ajuda a manter a calma durante tempestades emocionais. Em vez de sermos arrastados pela correnteza de uma emoção, lembramo-nos de que ela é como uma onda que se ergue e se desfaz na praia. Isso nos dá a paciência e a serenidade necessárias para não reagir impulsivamente às nossas emoções. Além disso, a compreensão da transitoriedade nos permite desapegar-nos de emoções negativas. Quando sabemos que uma emoção não é permanente, não nos identificamos excessivamente com ela. Isso nos dá a liberdade de escolher não agir de acordo com nossas emoções, mas sim com base em nossos valores e princípios. Lembrar que as emoções são passageiras também é um lembrete de que a vida é um fluxo constante de experiências. As alegrias e as tristezas, as vitórias e as derrotas, todas elas vêm e vão. A compreensão da transitoriedade nos ajuda a manter uma visão mais equilibrada e a não nos apegarmos excessivamente aos altos e baixos emocionais. A aceitação do que não pode ser controlado é uma filosofia que nos convida a reconhecer que há limites para o que podemos influenciar. Por mais que desejemos ter controle sobre todos os aspectos da nossa vida, há eventos e circunstâncias que simplesmente escapam às nossas mãos. Acontecimentos inesperados, ações de outras pessoas e forças da natureza estão além do nosso poder de mudança. Quando nos agarramos teimosamente ao desejo de controlar tudo, ficamos presos a um ciclo de frustração e ansiedade. Marco Aurélio nos ensina a abandonar essa luta inútil e, em vez disso, a aceitar o que não podemos controlar. Isso não significa resignação passiva, mas sim reconhecimento da realidade. A aceitação do que não pode ser controlado nos ajuda a reduzir a tensão emocional. Quando reconhecemos que não podemos mudar algo, evitamos a angústia de nos preocuparmos inutilmente com isso. Em vez de nos perturbarmos com eventos incontroláveis, podemos redirecionar nossa energia para o que podemos influenciar. Além disso, essa filosofia nos permite manter nossa serenidade em face das adversidades. Aceitar que nem tudo está sob nosso controle nos torna mais resilientes. Em vez de nos deixarmos levar pelas emoções negativas diante de desafios, somos capazes de manter a calma e pensar com clareza sobre como responder de maneira construtiva. A aceitação do que não pode ser controlado
também nos ajuda a cultivar a gratidão pelo que temos. Quando deixamos de nos concentrar no que falta e no que não podemos mudar, passamos a valorizar mais as bênçãos da vida. Em conclusão, as lições de Marco Aurélio sobre o domínio das emoções são como uma bússola sábia que nos guia nas águas turbulentas da vida. Ao praticar a atenção plena, compreender a transitoriedade, agir com base na razão e na virtude e aceitar o que não pode ser controlado, podemos navegar com mais serenidade e equilíbrio emocional. Estas lições intemporais do imperador filósofo estoico não apenas nos ensinam a lidar com as tempestades emocionais, mas também a encontrar uma calma interior que nos permite viver de maneira mais consciente e significativa. Ao aplicar essas lições em nossas vidas, descobrimos um caminho para a paz interior e para a maestria sobre nossas próprias emoções, iluminando nosso caminho em direção a uma vida mais serena e harmoniosa.